Olá, turminha do primeiro ano! Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa com a professora Tia Kelly. E hoje a nossa aula vai ser no livro Ápice de Língua Portuguesa, começando na página 148, unidade 13, fábula. E a fábula que nós vamos estudar, que está no nosso livrinho, é O Leão e o Ratinho. Então, vamos lá. Léo, o menino que está com a fotinha aí do lado, gosta de imitar animais. Você já brincou de imitar animais? Como seria imitar um leão e um rato? Para ajudar na imitação, vamos pintar máscaras de animais para brincar com elas. Mãos à obra para criar as máscaras. 1. Desenhe em um pedaço de cartolina ou de papel a máscara de leão ou de ratinho. Você pode seguir os modelos abaixo ou inventar outro desenho. Pinte a máscara desenhada. Coloque um barbante ou um elástico para prender a máscara no seu rosto. Agora dê asas à imaginação e brinque com sua máscara. Para iniciar, Léo soube que seu nome vem da palavra leão. Então, descobriu uma história sobre um leão e um ratinho. O que pode acontecer em uma história que junta um leão feroz e um ratinho esperto? Vamos ler a fábula para saber o que aconteceu? Leitura, fábula. O título da nossa fábula é O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Interpretação do texto, atividade oral e escrita, dramatização. Peguem as máscaras que fizeram e ouçam as instruções da professora aqui. Na dramatização, cada um escolheu um personagem. Personagens são aqueles que participam da história. Escreva o nome dos personagens desta fábula. Quem participou da fábula foi o leão e o ratinho. Acompanhe a leitura. Um leão dormia espichado. Marque um X na imagem que mostra como o leão dormia. Foi a imagem 1, 2 ou 3? Muito bem, na imagem 2. Tente sozinho reler a história silenciosamente. Depois, você participará com os colegas da sua casa, seu pai, sua mãe ou quem está lhe ajudando, da leitura em voz alta da história. Desenhe em uma folha de papel como o ratinho ficou preso. Em dupla, você junto com alguém aí da sua casa, vamos colocar ordem na história. Recortem da página 313, com a ajuda de alguém em casa, leia as frases e recortem. Colhem as frases nos quadros, abaixo na ordem que acontece e veja o exemplo. Vocês vão lá na página, recortem essas frases. Vocês vão recortar também as figuras e guardar aí, porque nós vamos precisar para a próxima página. No nosso livro, já temos a frase: o ratinho pediu ao leão que o soltasse. O que aconteceu antes do ratinho pedir para o leão soltar? O leão prendeu o ratinho debaixo da pata. E depois que o ratinho pediu ao leão que o soltasse, o que aconteceu? O leão soltou o ratinho. Depois que o leão soltou o ratinho, o leão ficou preso na rede dos caçadores. E depois, o leão urrou de raiva. Depois que o leão urrou de raiva, o ratinho roeu as cordas e soltou o leão. Acompanhe a leitura da professora. Professora aqui. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.
Circule todas as palavras que podem explicar o que significa a palavra urro. Urro significa o quê? Quem é que sabe dizer para ti? É um grito, um beijo, um riso, um sopro ou um berro? Vamos lá quem acertou. Grito e berro. Muito bem. No final da história, o que aconteceu entre o leão e o ratinho? O ratinho salvou o leão. Muito bem. Prática de oralidade. Conversa em jogo. Uma boa ação ganha outra. Em fábulas, geralmente é uma frase que é uma moral, isto é, uma frase que quer passar algum ensinamento. A moral dessa fábula é: uma boa ação ganha outra. Você acha que isso sempre acontece? Converse com os colegas. Aí vem fábula. Vamos conhecer mais uma fábula. Desta vez é uma história com um sapo e um boi. Acompanhe a leitura com a professora. A fábula está na página 278 deste livro Apps. Depois converse com os colegas sobre qual foi a fábula que você mais gostou, a do leão e do ratinho ou a do sapo e do boi. Vocês vão gravar um áudiozinho e manda aqui no grupo para a tia saber qual das duas vocês mais gostaram. O sapo e o boi. Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante. Mas grande coisa, se eu quisesse também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos, e é melhor você parar com isso porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, até estourar. Moral: seja sempre você mesmo. Reprodução de texto. Reprodução de fábula. Atividade oral e registro coletivo. Você ouviu a leitura da fábula O Sapo e o Boi. Agora você será contador dessa história. Veja as imagens sobre essa fábula que estão na página 313. Recorte essas imagens e coloque-as em ordem de acordo com a história. Cole-as nos quadros a seguir. Então, estão aí os quadrinhos. O que vocês vão fazer? Vão colar em ordem que a história aconteceu. Primeiro, quem apareceu na história? O boi. Depois, quem apareceu na história? O sapo. E o que o sapo fez para querer ficar igual ao boi? Ele estufou. Ele estufou tanto que acabou fazendo o quê? Bum! Ele explodiu. Então, vocês podem ensaiar com os colegas que estão aí na casa de vocês e contar a história e aprender a atenção dos ouvintes. Palavras em jogo. Veja as figuras e leia os nomes. Léo, leão. Circule na palavra leão as letras que estão no nome de Léo. Quais são as letras da palavra Léo? L, E, O. Então, vamos circular as letras que estão no nome leão. Lé, um L com E, O. Então, formou a palavra Léo. Pinte a palavra leão todas as vezes em que ela aparece no texto, inclusive do título. Vocês vão voltar lá na página 149 e vão circular e pintar todas as palavras leão. Conte quantas vezes essa palavra apareceu e complete esta frase a seguir. A palavra leão aparece quantas vezes no texto? 6 vezes. Muito bem. Falem a palavra leão em voz alta. Em quantos pedaços ou sílabas essa palavra é falada? Vamos lá, contando nos dedinhos. Leão. Muito bem.
Acompanhe a leitura e trace no quadro. Na letra L tem um risco quebrado, que desce reto e vira para o lado. Vamos lá. Quebrou para o lado. E aí, no quadrinho do lado, vocês vão escrever as várias formas em que nós escrevemos a letra L. Atividades. Forme 4 palavras mudando as sílabas destacadas no final da palavra por outra ou outras sílabas diferentes. Ló. Ló, um T, um B com O, bó, formou a palavra lobo. Então, vocês vão formar outras palavras com ló. Lote, lona, locomotiva, lotado, lodo, existem várias palavras. Lá, tá. Então, vocês vão formar outras palavras começadas com lá. Laje, lavabo, lama, lajota, lapa, existem muitas outras palavras. E agora, forme palavras novas, mudando as sílabas destacadas no início de cada palavra. Bola. Então, eu quero agora que termine com lá. Então, fica o quê? Bola, bala, cola, gola. Existem muitas outras. Bulé. Eu quero agora que termine com lé. Ele, fale, fole, cole, mole, muitas outras palavras. Circule a letra L nas palavras livro, leite, lua, longo. Livro, leite, lua e longo. Tem um desafio de frases. Em um livro, 2 frases saíram impressas sem espaço entre as palavras. Façam traços onde devemos colocar espaços para corrigir esse erro. Vamos lá. O rato soltou o leão. O sapo imitou o boi. Muito bem. Agora vocês vão ler as frases. O rato soltou o leão. O sapo imitou o boi. Vocês podem brincar com o silabário e colocar sobre a mesa com as sílabas K, ma, mu, da, ga, lá, ló, fi, go, bo, li, tá. E formar várias palavras, como por exemplo, cama, maca, calo, mala, galo, cabo, bolo, boa, boca, goma. Existem várias palavras. Letra L. Léo vai mostrar como surgiu a letra L. O que a letra L lembra? Ouça o que a tia aqui vai falar. A letra L era representada pelo desenho de um cajado, uma vara com a ponta curvada. O cajado era usado pelos pastores para se apoiar nas longas caminhadas e para puxar a perna dos animais que se afastavam do rebanho. Pesquisa. Em jornais e revistas, pesquise 5 palavras iniciadas pela letra L. E depois nós vamos pegar o caderno e montar uma lista de palavras iniciadas pela letra L e que sejam nomes de pessoas. Memória em jogo. Vamos ler junto. Lá, no longe, a luz da lua alumia. Como será o lugar que a luz da lua alumia? Na página 265, ao lado do desenho, escreva os versos do poema como você souber. Então, vamos ler novamente. E você tem que memorizar para escrever do seu jeito. Lá, no longe, a luz da lua alumia. Então, vocês vão escrever onde tem a letra L e as estrelas, do jeito que vocês souberem, esse poema. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.